É desse jeito, nós estamos, pela graça e bondade de Deus, com a nossa 7ª aula, isto mesmo. Essa é a 7ª aula da nossa matéria Teologia do Obreiro, turma das quartas-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é 3 de novembro de 2021, repito, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Obrigado a todos vocês que, com paciência e gentileza, né, compreenderam a semana passada a razão da nossa ausência ou da cancelação ou do cancelamento das nossas aulas. Era realmente impossível, né, porque eu passei quase 10 dias empacotando a minha mudança e agora, aos pouquinhos, estamos colocando tudo em ordem, né? Ainda que não estamos 100%, mas, graças a Deus, estamos em 30%, que é o mais importante, e podemos, né, com esses 30%, trabalhar pelo menos um pouco. Não podemos manter as aulas sem estarem funcionando por mais tempo, porque isso não seria, obviamente, produtivo, e os irmãos não têm responsabilidade dessa nossa situação. Mas agradeço. Que Deus abençoe a irmã Jaqueline, obrigado pela sua participação no dia de hoje, irmã Jennifer Jackson, Lucas, obrigado, casal 40, né? Irmã Nube, irmão Wallington, obrigado, irmão Zandro, e também o casal 40, né? João e Luziane. Obrigado mesmo, Deus abençoe a presença de vocês, né? Estamos com hoje algumas ausências, pelo menos por enquanto, mas confiamos em Deus que estarão todos aos pouquinhos voltando. Vamos à nossa página 12. Nós estamos estudando sobre os ministérios e as suas divisões. Os ministérios e as suas divisões, né? Cabe ressaltar que a Bíblia trabalha com respeito aos ministérios. Interessante que, para alguns, a Bíblia dá uma ênfase muito detalhada, para outros passa por cima. Então, vamos trabalhar com aqueles ministérios que a Bíblia enfatiza, como o de presbítero, tá? Como já falamos do pastor, vamos falar um pouquinho à frente sobre os diáconos, correto? Presbítero, diz aqui nossa apostila, o termo significa velho... Pastor, é a página 14 que a gente parou, não é? Tem certeza? Ó, interessante, para mim estaria a página... Diáconos. Já falamos sobre o presbítero? Sério? Uhum. Então eu fiquei, me perdoe, então eu fiquei congelado na minha memória. Começou a falar sobre a mulher e o ministério pastoral, e nós paramos na página 14. Ok, agradeço então. Mil perdões, irmãos. Essa transição de mudança realmente congelou a minha memória, perdão. Eu anotei como estivéssemos parados na 12. Então, já falamos sobre o presbítero, confere? Perfeito. Então, vamos a outra classe de ministério, página 14. Só corrigindo, então, página 14. Outras classes de ministério. Tá? Mil perdões, irmãos. Por isso que é bom ter gente jovem em nosso meio, né? Meu filho, esses dias, pai, por que só está deixando a barba? Pastor, sim. Eu estou achando que eu estou... se o senhor está com a memória ruim, eu também estou, porque eu realmente pensava que a gente não tinha passado da página 12, não. Porque eu não me lembro de ter falado sobre mulher e o ministério, não. Quantos de vocês se lembram que já passamos a página 12 e 13? Vamos lá? 12 e 13. Perfeito, já passamos a 12 e a 13, certo? Agora então, tá bom. É muito fácil a conferir isso através do último vídeo gravado. Entendeu? Qualquer dúvida, minha sugestão, vai lá no último vídeo gravado, vai lá no grupo, aí você vai constatar. Como, repito, nesse processo da minha mudança, eu não tive nem tempo. Foi exageradamente corrido. Acredite, quem já viveu o processo de mudança sabe. E quando é para o outro estado é bem mais complicado, muito, né? O irmão João e a irmã Luziana experimentaram isso recentemente e sabe que é bem mais complicado.
em todos os sentidos, né? Não apenas pela questão da distância geográfica, mas tem vários fatores, né, que diferenciam de uma mudança local. A mudança local é um pouquinho mais prática, mas a mudança de outro estado para outra região é bem... Assim que eu faço votos que você não viva a nossa experiência, a menos que seja um presentão de Deus na sua vida. Aí é outro assunto. Aí você pode mudar até para a Lua, entendeu? Pegar suas coisas e conseguir um caminhão da U-Haul e ir para a Lua. Mas, não sendo assim, eu realmente não sou amigo de mudanças, nunca gostei. Mas, graças a Deus por esta, né? Porque foi um presente que Deus assim nos deu. Página 14, então. Ô, pastor, até Sim. a questão das mulheres aí, a gente estava comentando sobre pastoras, apóstolas, Isso, até sim, citou sim. o nome de uma Querubina. pastora da Querubina. Da Querubina. A Querubina, lembrei agora. Ei, Querubina, santo de Israel, fala sério, né? Fora as matriarcas, né? Eu não gosto de dar nome aos bonecos, né? Como diz um pastor amigo meu no Paraná, não gosto de dar nome aos bonecos, mas vou dar um nome aqui de um boneco, me permite usar essa expressão. Você pode até pesquisar no YouTube. René Terra Nova. Anote esse nome. René Terra Nova. Não estou falando para denegrir a pessoa dele. Vai lá no YouTube e coloca Patriarca René Terra Nova. Ele fez uma declaração recentemente que o Espírito Santo ordenou a ele ordenar a mãe dele a primeira matriarca em vida na Terra. Matriarca. Então, ele ordenou a própria mãe, por ordem do Espírito Santo, em matriarca. É um passo, né, para querubina, um passo para semideusa, um passo para Ué, não é deusa. ele que é o pai dos apóstolos no Brasil, que ele se declara o pai apóstolo? Ele é pai dos 12 primeiros apóstolos do Brasil? Exato. Se você, por curiosidade, gostaria de conhecer um dos maiores hereges, e tem uma aceitação enorme, não sei se vocês sabem disso, René Terranova é respeitadíssimo. Respeitadíssimo. O movimento neopentecostal ama aquele maluco. E, infelizmente, ele está conseguindo seduzir centenas de pastores que tínhamos como sérios no estudo da palavra de Deus. Não estamos aqui falando no sentido para denegrir, não estamos aqui que denegrir a imagem de nenhum homem de Deus, mas muito me espanta, me surpreende, eu falo isso com grande tristeza, que o pastor Silas Malafaia, né, que tivemos uma convivência de mais de 25 anos no Brasil, convivemos na mesma igreja que ele era membro, né, porque o pai dele foi o que nos levou há 35 anos ao ministério pastoral e também celebrou o nosso casamento. Então, essa semana eu fiquei bastante triste em saber que o pastor Silas Malafaia está abraçado com René Terranova. Isso me deixou muito surpreso. Muito... Yes. Eu não quero entrar em detalhes, mas recebi informações quentes e verídicas. Está envolvido de cabeça. Então, isso me entristeceu profundamente, me abateu muito. Eu soube isso na segunda-feira. Um pastor em São Paulo, muito amigo nosso, nos mandou um flyer de um evento que vai ter no Brasil na próxima semana, né, mostrando a parceria de Silas Malafaia com René Terranova. Temos que orar, né? Para que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica, da igreja pentecostal no Brasil, que está passando uma grande ameaça. Eu achava que o T.D. Jakes já era muito. Complicado, meu irmão, complicado. Estamos vivendo dias difíceis. Nossa, para mim, Mike Murdock e T.D. Jakes já tinha passado os limites. Mas eu falo isso para nós orarmos, né? Para Deus guardar as mentes, os corações dos servos de Deus que querem viver ainda uma vida séria, uma vida regrada na Escritura. Tá bem difícil, irmão. É um pastor americano aqui, mas um dos teólogos da prosperidade. Só que ele teve no Brasil um tempo, o Silas levou ele lá, uns anos atrás. É complicado, é complicado. Eu gosto da pregação dele, do T.D. Jakes. Eu também. Não tem como não gostar. Eu acho que ele é muito usado. Ele mudou um pouquinho no aspecto. Eu conheci ele há 15 anos, pessoalmente, e ele, de 5 anos para cá, ele mudou um pouco a visão por causa da teologia da prosperidade. Mas, alguns anos atrás, ele era
ele lutava muito pela pureza da sã doutrina. Mas, repito, quem somos nós, né? Estamos falando aqui para Igual a Joyce julgar. Meyer. Exato, Joyce Meyer ela também mudou assim, bastante. mudou bastante. Bastante. Por Porque eu causa escuto muito eles. a teologia da prosperidade, infelizmente, tem mudado a cabeça, né, de muitos ministros por causa disso aqui. Isso que eu ia falar, fala em questão disso, né? Mas a Oh, pregação da palavra, em termos da palavra, eu acho que eles são bem da palavra, né? Agora, o que eles fazem por fora... Isso é uma questão entre eles e pregar Deus. muito, até o Edir Macedo prega, irmão. Mas a verdade é que cada um de nós vamos dar conta dos nossos atos perante Deus. Uhum. Entende? Ainda que muitos usem a palavra, mas as intenções, na verdade... As obras. Exato, é o próprio Deus que vai julgar, tanto a minha como as suas, como de cada um de nós. Então, o meu conselho, se eu posso dar um conselho à luz da Bíblia, vamos examinar tudo e reter o que é bom. É isso que eu retenho, o que é bom. O que não for bom na vida de certos homens e mulheres de Deus, coloca na lata do lixo. O que é bom, segura para o seu crescimento e para a sua edificação espiritual. Vamos lá. Página 14. Eu tenho pouco tempo que sirvo ao Senhor. E mesmo antes de eu servir ao Senhor, nenhum desses nomes aí já me agradava muito. Nós temos a Bíblia como alimento, não é? Se eu alimento uma comida estragada, o que vai acontecer com o meu corpo físico? Com certeza. Se eu alimento uma comida espiritual estragada. Irmão Sandro, mas nós temos que, acima de tudo, compreender, né, ou identificar que nós estamos vivendo os dias finais da igreja na Terra. Então, isso não deveria, claro, nos choca como servos de Deus, como evangélicos, mas não deveria nos surpreender, porque a Bíblia já fala que viveríamos tempos difíceis, trabalhosos, onde o poder material, a fama, se destacaria na cabeça de muitos homens e mulheres de Deus. Mas é o que repito. Eu paro por aqui, porque diferente do pastor, eu sou mais sanguíneo e não aguento muita coisa. Então deixa eu fechar meu áudio. Mas vamos ficar com a Bíblia, né? Vamos examinar tudo e reter o que é bom. Então vamos reter o que é bom. O que não é bom, jogamos fora. E vamos, então, ficar com o que é bom, que é o que mais importante, é o que leva ao nosso, o nosso crescimento. Porque diz na Bíblia também, né, que sobre esses que querem a cadeira de Moisés, como, vamos dizer, esses que nós citamos, mas disse escribas e fariseus, mas o Senhor diz em Mateus, fazei e guardai, pois tudo quanto aqueles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, e atam fardos pesados e carreguem, e muito mais. Então, o que eu aprendo é que, apesar deles saberem, porque eles estudaram também, tem a palavra, quando eles estão pregando, eu estou sempre olhando, né, na palavra e vendo se está de acordo. Se está de acordo, eu pego as coisas da palavra naquele momento e não faço a obra, não vejo o que eles estão fazendo de errado, não julgo, né? Eu acho assim. Não, o mais importante, bato de novo na tecla, né, é segurar o que vai trazer crescimento e edificação. O que não for é um problema deles com Deus. O nosso problema com Deus é termos a consciência que estamos aqui, e lutando para estarmos o mais alimentados possível na palavra, né? Porque Deus não nos vai julgar pelo fato que o outro está agindo mal, mas ele vai julgar a nós que estamos agindo mal. Então, se você está vendo, me permite só essa abordagem para finalizar. Se você está vendo um homem ou uma mulher de Deus que começou bem e agora está envolvido com a teologia da prosperidade, dinheiro e várias distorções que a Bíblia condena, mas ainda assim estão pregando a palavra, fica com a palavra. Não imita o exemplo dele ou dela, mas agarra com a palavra, porque nós vamos ser avaliados pela fé na palavra. Nós não vamos ser avaliados pela nossa confiança no homem, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua carne. É uma pena que os referenciais, né, homens e mulheres que tomamos como referenciais nos dias de hoje estão se tornando poucos, escassos, né? Mas graças a Deus que Deus está levantando aí homens e mulheres
que ainda podemos tomar como referência. Eu posso olhar para a vida do irmão Wellington, se me permite, tenho ele como uma referência de homem sério, idôneo, homem responsável, compromissado com a palavra. Posso olhar para a vida do irmão Zandro, um homem, um servo de Deus, compromissado com a palavra, uma referência de testemunho. Posso olhar para a irmã Núbia, para a irmã Luziane, para a irmã Jennifer. Posso olhar para vários de vocês. Vocês, para mim, são referência de testemunho, de fé, né? Para a gente se guiar, né? E ser mais inspirado em caminhar mais pertinho de Deus. Então, isso que é o mais importante, né? Que a gente não... Eu sei que, como seres humanos, ficamos chocados, mas vamos batalhar o máximo para estarmos agarrados com a palavra e buscarmos, obviamente, as melhores referências que nos vão motivar e inspirar a nossa fé. Página 14, outras classes de ministério, ponto 4. Além do ministério regular da igreja, responsável direto pela sua administração, ainda há outras classes de ministérios levados a efeito por obreiros locais da igreja. São eles os diáconos, os professores da escola bíblica dominical, os líderes de mocidade, os líderes de círculos de oração, os líderes de departamentos de crianças e adolescentes, entre muitos outros. Estes são aqueles irmãos que, além da adoração no culto comum, estão empenhados no trabalho do Senhor, visando o progresso do reino de Deus na terra. Diácono. Eu creio que eu já falei alguma coisa algum tempo atrás. Há 40, 50 anos atrás, o diácono, pensa numa pessoa que tinha um respeito da igreja, um respeito assombroso, a ponto de diácono, alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, eles dirigiam igrejas. Eram como pastores de pequenas congregações, seja da Igreja Batista ou da Igreja Assembleia de Deus. Mas, com o passar do tempo, o diácono foi caindo em descrédito. Um ministério tão precioso se tornou tremendamente desvalorizado. De acordo com o capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, o diaconato foi instituído como um ministério efetivo na Igreja do Novo Testamento, em decorrência de uma crise surgida, um atendimento às necessidades materiais das viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da Igreja em Jerusalém. Para dar solução a esse problema, os apóstolos convocaram a comunidade cristã de Jerusalém, e de comum acordo decidiram escolher 7 homens capazes sobre os quais pesasse essa responsabilidade, enquanto os apóstolos se entregariam exclusivamente à oração e à pregação do Evangelho. Perdão. Basicamente, então, a separação dos diáconos foi exatamente para desvincular os apóstolos de algumas tarefas que estavam causando uma sobrecarga e interferindo com o ministério da oração, ou com o trabalho da oração e da pregação do Evangelho. Em outras palavras, os pastores, os presbíteros, eles não podem tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo, tocar o piano, tocar a tuba, tocar a trombeta, tocar o violino, fica bem difícil. Ou se dedicam à oração e à pregação do Evangelho, ou não se dedicam a mais nada. Já falamos alguma coisa, mas vale a pena relembrar. Qualidades do candidato ao diaconato. O versículo 3 do capítulo 6 de Atos registra 3 requisitos indispensáveis a serem satisfeitos pelos indicados para o diaconato. Preste muita atenção, já falamos sobre isso. Requisitos indispensáveis ainda hoje, aqueles que são indicados para este ofício ministerial. Preste bem atenção, esses 3 são indispensáveis. O que quer dizer indispensável? Não pode se abrir mão. Não pode se deixar de ser praticado. Letra A, ter boa reputação. O que isso quer dizer? Um diácono deveria possuir um nível de moralidade acima de qualquer suspeita e, sobretudo, ser conhecido como um homem de acentuado interesse humanitário. Precisava ser reconhecido de outras pessoas, ter testemunho e caráter irrepreensível. Quem pode me dizer aqui o significado da palavra
irrepreensível. Vamos lá. Significado, o que você entende por irrepreensível? Eu não posso ter nada, não posso deixar nada a desejar, né? Não posso ter nada que as pessoas possam reclamar ou apontar de alguma... Não, verdadeiro, pode ser, não estou falando no caso de uma falsa acusação, né? Ok. Mas de algo verdadeiro. Ah, o Monzandro, ele é mal pagador, o Monzandro, ele espanca a esposa, o Monzandro, ele rouba do patrão, nada que possa deixar para deixar algum tipo de acusação. Perfeito. Alguém mais, por favor, poderia dar seu ponto de vista, o que você entende por irrepreensível? Irrepreensível, vamos lá. Qualquer um pode abrir o áudio e participar. Excelente a colocação do irmão Zandro. Tá pastor, eu acredito irrepreensível, talvez seja uma pessoa que, além de não ter essas faltas, seja um bom exemplo a ser seguido. Um bom exemplo. Além de não ter essas faltas, ele é um bom exemplo a ser seguido. Outro de vocês que me dê uma definição curta, rápida, de irrepreensível. Curtinha, rápida. Ninguém consegue imaginar. Bom, eu vou dar uma definição bíblica. Como diz a palavra, não pode ser repreendido, né? Não pode ser repreendido. A melhor colocação, talvez? Isto, também. A palavra irrepreensível, literalmente do grego, quer dizer sem mancha para apontar. Sem mancha para apontar. Eu não sei se vocês já viram em um vestido de uma noiva. Geralmente o vestido de uma noiva ele é branco, concorda comigo? Branquinho, 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 porque o branco implica em pureza, implica em santidade, implica em virginidade, enfim, que a mulher se guardou para o seu esposo naquele momento. Pai do seu, irmã Ivani, boa noite, irmã Ivani, paz. Senhor, pastor, desculpa, eu tive uns probleminhas, tive que atrasar. Tranquilo, a gente entende, né? Nem sempre conseguimos ser pontuais, mas fique tranquilo, entendemos perfeitamente. Obrigado pelo seu esforço de estar conosco, obrigado mesmo. Mas vamos lá. Irrepreensível, sem mancha a ser apontada. Isso que quer dizer irrepreensível à luz da Bíblia. Então, um diácono ele não pode ter uma mancha. Eu fiz um casamento alguns anos atrás, que coisa muito estranha, vocês vão achar engraçado, né? A noiva era viciada em Coca-Cola e hambúrguer, acredite. Viciada em Coca-Cola e hambúrguer. E quando ela chegou no altar, ela tinha 2 manchas. Na altura aqui de cima do vestido dela, e era característico de uma salpicadura de uma Coca-Cola. Ficou claro. Era pequenininha, mas quando ela se aproximou de mim, ao lado do noivo, eu falei, não acredito. Ela antes de ir para o casamento, tomou Coca-Cola. Na altura da cintura dela, tinha uma outra mancha pequenininha, de ketchup. Eu falei, meu Deus, comeu hambúrguer. Aí eu falei, no final do casamento, ninguém viu. Eu e o noivo vimos. O noivo ficou assim, com os olhos arregalados, e eu também. Falei, mas nós vimos, porque nós estávamos numa certa distância, que aqui se viu claríssimo, né? A mancha de Coca-Cola e na altura da cintura dela de ketchup. Depois, quando eu cumprimentei a noiva, minha irmã, me perdoe, não quero ser indiscreto, mas a senhora passou em algum Burger King ou McDonald's antes de vir para o casamento? Pastor, essa é a perdição da minha vida. Eu sou viciada em Coca-Cola e sou viciada em hambúrguer. Eu estava tão ansiosa, tão tensa. Eu falei para o meu pai, passa no Burger King, eu não posso entrar no casamento sem tomar uma coca e comer um... Rapaz, parece cômico. Mas eu vi aquelas... Estão me entendendo onde eu quero chegar? Eu vi aquelas 2 manchas aqui e na cintura. Somente eu e o noivo. Eram manchas pequenas, mas bem visíveis. A maioria das pessoas nem se deram conta. Mas, irmãos, o mundo vê. Não importa a distância.
o tamanho da mancha que pode haver na vida de um obreiro, e inclusive de um diácono. Não importa que seja uma manchinha aqui ou na cintura, se ele tem essa mancha espiritualmente falando, ele vai ser, vamos esticar o dedo, ele tem uma mancha, ele é repreensível, ou seja, se estica o dedo para apontar que tem uma mancha. Existem igrejas que são muito rígidas em separar diáconos, e confesso, quando já me perguntaram se eu sou de acordo com isso, eu disse, eu sou de acordo com o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia exige um nível de conduta, tanto ao diácono, ao presbítero, ao pastor, amém, vamos seguir o que a Bíblia orienta. Então, a reputação é esse principal ponto, porque está envolvido com caráter. Imagina um diácono que deve à praça, um diácono mentiroso, um diácono contendeiro, um diácono que sonega, entende? Para a obra de Deus, no que diz respeito às contribuições financeiras. Imagine um diácono dessa natureza. Que exemplo, que testemunho ele tem para os outros diáconos e até para os membros da igreja? Particularmente, nenhum. Então, a questão do caráter, não apenas para o diácono, mas para todos os demais obreiros, é um fator que pesa muito. Eu acredito que eu já falei aqui, irmãos, eu conheço obreiros, pastores, diáconos, evangelistas, cheinhos dos dons de Deus, mas cheinhos, pensa neles cheios, mas são mau caráteres, são mentirosos, são perturbadores, contendeiros, são caluniadores. Mas, pastor, eles estão cheios de dons. Os dons são dados sem arrependimento. Dom e caráter não tem nada a ver. O caráter está ligado ao fruto do Espírito, à maturidade, ao nível de conversão, se ele é carnal ou se é espiritual. Então um obreiro carnal pode estar cheio dos dons espirituais? Claro que sim, claro. E vou voltar a bater nessa tecla com alguma abordagem bíblica que lá na frente nós vamos fazer. Isso confunde as pessoas? Claro que confunde, porque as pessoas não têm, à luz da Bíblia, o conhecimento bíblico de que caráter não está ligado a dons espirituais. E os dons espirituais não têm nada a ver com a nossa espiritualidade. Os dons espirituais não determinam a nossa espiritualidade. O que determina a nossa espiritualidade é o nosso caráter, a nossa maturidade, o nosso nível de conversão, o nosso testemunho, né? Que nos diz que nós somos, de fato, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Letra B, ser cheio do Espírito Santo. O diácono deveria ter participado da experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando para quem é pentecostal. Os não pentecostais, claro, vão questionar bastante esse quesito, ok? Precisava ser um homem espiritual dotado de habilidades comuns a um autêntico servo de Deus. A respeito de Estevão, um dos 7 escolhidos como diácono, Lucas diz que ele era, olha o que Lucas dizia de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e que ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos ser sinceros, está escasso, está difícil hoje vermos homens e mulheres de Deus no mesmo exemplo de Estevão. Não é que você seja, não é que nós que sejamos obrigados a exibir na igreja sinais, prodígios e maravilhas. Não, nós não somos obrigados. Mas seria uma credencial muito bem-vinda, não é? Na nossa vida, ou nas nossas vidas, se estivéssemos dotados destes dons, gerando prodígios e grandes sinais. Não que, repito, estes dons vão apontar a nossa espiritualidade ou o nosso caráter, mas vão apontar o quê? Que temos ferramentas disponíveis para servir a Deus. E, às vezes, eu me preocupo que eu vejo muito pouca gente hoje desprovista ou sem o uso dessas ferramentas. Letra C, ser cheio de sabedoria. Certamente que esses requisitos eram resultados diretos do poder do Espírito Santo na vida deles.
só estando dotados da sabedoria divina para serem capazes de rejeitar as murmurações, as fraudes, a calúnia e a traição, às quais está sujeito todo o autêntico servo de Deus. Nós vivemos hoje, já estava falando, em uma época muito difícil, onde as pessoas estão murmurando, uma vez que elas estão abençoadas. Pessoas que estão enganando. Eu conheço e soube há pouco tempo atrás de um pastor, muito amigo nosso, de anos, nós conhecemos ele de alguns anos, e estava desempregado por causa desta pandemia. Veio, me chamou várias vezes: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu preciso de trabalhar, estou há 5 meses desempregado e eu estou só vivendo de ajuda, tenho 3 filhos, por favor, me ajuda. Irmão, eu não tenho condição para lhe ajudar em dar um trabalho, mas eu vou orar a Deus e Deus vai me dirigir a uma pessoa para lhe dar um trabalho na sua área, né? Área de construção. E Deus me orientou para que eu conversasse com uma pessoa bem mundana, que eu já tinha um conhecimento, e aí fizemos um teste. Olha, se esse camarada desse trabalho para esse pastor, é Deus na terra. E não deu outra. Facinho, amor à primeira vista. Demos a indicação, começou a trabalhar, Deus começou a prosperar maravilhosamente este homem de Deus. E a coisa de 3 semanas eu fiquei chocado. O camarada, que já o conheço, né, um construtor americano ímpio, já o conheço há uns 14 anos, ele me chamou muito triste. Pastor, e aquele pastor que o senhor recomendou para trabalhar comigo? Ele tem feito um bom trabalho. Claro, até semana retrasada. Como assim, até semana retrasada? Porque eu descobri que ele está fraudando horas de trabalho. Como assim, fraudando? Ele se envolveu com 2 outros meninos na companhia e eles estão fazendo registros de horas falsas, ou seja, colocando horas que eles nunca trabalharam. Como é que o senhor sabe disso? Porque uma outra 4ª pessoa viu aos 3 adulterando o ponto na saída do trabalho. E como é que vai ser? Mas tem provas, eu já tenho provas, já tenho até 2 testemunhas. E por que o senhor está me chamando? Porque o senhor o recomendou. Recomendei baseado no testemunho que eu conhecia deste homem. Mas o senhor então me recomendou um sem vergonha. Olha, vou lhe ser sincero, o ser humano é muito difícil de se conhecer. Eu pensava que eu o conhecia, mas na verdade ele mudou. Esse pastor é uma pessoa muito humilde, humilde demais, mas Deus começou a abençoá-lo muito, entende? Muito, muito, muito. Parece que subiu a cabeça. E vocês sabem que, infelizmente, quando uma pessoa prospera muito rápido economicamente, se ela não tem suficiente maturidade, ela vai ser corrompida, ela vai ser tentada, não é, a fazer coisas que não correspondem, como fraude. Eu fiquei mal nessa história. Então, eu cheguei à conclusão, então agora eu não vou indicar mais ninguém, a menos que o Espírito Santo fale ao meu coração. Irmãos, entendem? No bom sentimento de querer ajudar um homem de Deus com uma família de 3 filhos, desempregado há mais de 5 meses nessa pandemia, ok, não custa nada recomendar. Tanto que esse empregador, esse americano, essa pessoa é recomendável? Olha, eu a conheço há mais de 10 anos. Quero acreditar que sim, mas só Deus na causa, irmãos. E a gente aprende que, às vezes, recomendar, mesmo sendo um pastor, mesmo você conhecendo a pessoa há mais de 10 anos, mas só o coração quem conhece é Deus, né? Algumas pessoas têm aquela humildade, mas quando começam, esse é o problema, é isso aqui. Não é que o dinheiro seja um problema, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, que muda. Não muda, revela. Eu não digo que mude, revela o caráter da pessoa. Estava escondido essa parte do caráter. Tinha que vir à tona um dia, e veio à tona com o quê? Com a prosperidade. Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós. Né? Billy Graham disse certa feita, existem 2 momentos críticos
na vida de um servo de Deus. E quais são? Quando ele está lá no buraco, na depressão, na escassez, ele tem a tendência de murmurar, praguejar, tem a questão de desagradar a Deus, dizendo: por que eu estou passando por esta prova? E outro momento crítico na vida de qualquer servo de Deus é quando ele está no topo da montanha, próspero, cheio de dinheiro, abençoado, porque nos dois extremos ele tem uma tendência de envergonhar o evangelho. Que Deus nos mantenha na nossa simplicidade, que nos mantenha firmes em não sermos tentados a determinados comportamentos, como muitos aí por fora estão sendo ultimamente. Lucas. Pastor, e tem uma senha para escapar disso? Porque essa é a dúvida que paira no coração, no meu, por exemplo. Porque se houver jejum, oração, sim, ok. Mas, sabe aquela... Você fica caçando aquele bizu, como diz o carioca, para escapar disso? A Bíblia diz, não acha. A Bíblia dá uma orientação interessante. Fugir da aparência do mal. O que quer dizer isso? Todos nós temos fraquezas. Me entenda o que eu vou aqui dizer e prestem atenção. Todos nós temos as nossas fraquezas. E todos nós sabemos aonde nós somos mais débeis. Exemplo, irmão Sandro. Eu não convivo com o irmão Sandro, não estou debaixo do teto dele todos os dias, mas o irmão Sandro sabe, pelo menos um pouco, aonde ele é mais fraco e mais débil. Correto, irmão Sandro? O irmão sabe a sua debilidade. Aqui eu não vou entrar em exemplos. Eu sei qual é a minha debilidade. A irmã Jennifer sabe as debilidades dela. Ela sabe os pontos da vida dela, que ela é fraca. Lucas, a mesma coisa. Eu tenho certeza que o Lucas sabe aonde o Lucas de Souza Vieira, se ele colocar a mão ali, o negócio fica feio. A mesma coisa, eu tenho certeza que irmão Wellington, irmã Núbia, irmão João, irmã Luciana, irmã Ivani, todos vocês sabem aonde, como diz o ditado, a coisa pega. Se eu sei que em tal área da minha vida é um ponto fraco, um ponto débil, o que eu vou fazer? Eu vou ficar me aproximando desta debilidade? Eu vou ficar acariciando essa debilidade? Eu vou ficar namorando essa debilidade? Não. Eu vou fugir. Tem pessoas, por exemplo, que têm debilidade a dinheiro. Dinheiro não é pecado, gente. Entenda isso aqui. Dinheiro não é pecado. O problema é o amor ao dinheiro. Mas tem pessoas que elas são atraídas por isso aqui. Basta um pouquinho mais, elas ficam corrompidas. Tem pessoas que têm uma debilidade a mulheres. Sério. Eu conheço um evangelista usado por Deus. Pensa no homem usado com dom de cura. Mas se vê um rabo de saia, ele muda. Se vê uma irmã com uma saia curtinha ou com uma roupa marcando o corpo, ele fica... E ele não esconde. Eu estive com ele há uns meses atrás num congresso de jovens, ele me fez passar vergonha. Pastor, pelo amor de Cristo, olha só. O que é isso, irmão? Aquilo ali é um pedaço de tentação na terra. Está repreendido. O que é isso, meu irmão? Meu Deus! Isso aqui não é um A380, isso é um Boeing 747-400. Irmão, e ele não é nada discreto, ele é rasgado. E ele é casado, irmãos. Ele é casado, pai de 2 filhas, meninas lindas. Falei, irmão precisa de libertação. Se eu preciso de libertação ou não, um corpão desse me deixa doido. Respeita a sua esposa, meu irmão. A última vez que eu estive com ele, eu falei pesado, respeita seus filhos. Se o irmão não tem respeito a Deus e a si próprio, respeita a sua esposa e respeita as suas filhas. É difícil diante daquele pedaço. Vocês percebem? Então, ele é o tipo da pessoa que não pode estar perto de mulheres que se vistam sensualmente. Ele tem uma séria debilidade à sensualidade. Já tem pessoas que têm sensibilidade a programas que excitam sexualmente, outros a violência. Eu conheço um evangelista, penso o nome viciado em videogames de violência que derramam sangue. É uma coisa louca. Cada um de nós sabemos qual ponto que vai o quê? Nos seduzir.
e nos corromper. Se você sabe qual é a sua debilidade, faz o seguinte: foge. Foge. Foge, corre com todas as suas forças. Não deixa Satanás tomar partido. José. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era bela. Quando você lê o texto em hebraico, você diz: a mulher de Potifar era excessivamente linda e atraente de parecer. Então, era um monumento. Era uma Miss Universo daquelas de arrebentar. Mas o que diz a Bíblia? Que José fugiu a ponto de deixar a sua própria vestimenta nas mãos da mulher de Potifar, e esta atitude de José foi honrada por Deus, embora essa atitude também foi o estopim que levou a José a ficar no calabouço 13 anos da sua vida. Aí um aluno me perguntou: mas pastor, será que valeu a pena? José tem sido tão fiel a Deus a ponto de ficar acusado, caluniado e passar ali 13 anos no calabouço? Claro que valeu a pena. Aí eu disse, assim na aula, que pergunta idiota, meu irmão. Não, pastor, você não fez apelo para ele, não, pastor? Olha, os crentes fazer um apelo novamente. Cheguei pertinho de fazer um apelo. Ele se ofendeu que eu digo: irmão, essa sua colocação é um pouquinho idiota. Não só está me chamando de idiota, não. Eu não estou chamando o irmão de idiota. Estou chamando que essa sua colocação é um tanto idiota. Então só quer dizer que ele fez consciente? Claro, ele fez plenamente consciente, porque o amor dele era muito maior a Deus do que a própria pele dele. Não, pastor, isso eu não consigo entender. É muito fácil, irmão. É porque o irmão não consegue ver o plano que Deus tinha na vida de José. José sabia? Não. Literalmente, José não sabia. Mas a confiança que ele tinha em Deus era tamanha que ele se entregou aos cuidados de Deus, independente do que viria ou que deveria ou não acontecer. Entende? Esse é o nosso problema hoje. Nós temos a tendência de negociar nossa reputação, nosso comportamento. Nós queremos ser politicamente corretos, mas não funciona, irmãos. Não tente ser politicamente correto. Quando você está agradando... Quer uma dica fácil de entender? Quando você está agradando a Deus, é quando você está desagradando todo mundo. Tenta dar uma daquela pessoa que quer agradar a todos. Você vai ganhar palmadas assim no ombro constantemente, mas o Todo-Poderoso vai olhar para você e vai dizer: deixa de ser sem vergonha, deixa de ser hipócrita, deixa Posso de ler, ter duas pastor? caras. Posso ler? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo... Adiante, irmão, por gentileza. Adiante. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem ama a seu irmão, o qual... Não é esse, não. Estou muito ruim aqui de divisão, pastor. Eita, vou Lima. Fala que quem diz que ama a Deus, mas ama as coisas do mundo, não ama a Deus. E quem ama a Deus, não ama as coisas do mundo. Isso indica o quê? Obreiros ou cristãos com falta de sabedoria. Uma das características da sabedoria na vida de um diácono, de um obreiro, é quando ele decide não negociar sua fé. Quando ele decide não negociar sua fé e está disposto a sofrer o que tiver que sofrer, Deus vai honrá-lo, porque Deus se preocupa com a nossa conduta e ele se encarrega de nos guardar e nos proteger, ainda que nós venhamos a sofrer prejuízos. O diácono na igreja atual. Como são os diáconos nos dias de hoje? As qualidades já mostradas, necessárias àqueles que ainda hoje são escolhidos como diáconos, somaremos ainda aqueles que são requeridas pelo apóstolo Paulo. Aqueles que eram escolhidos para exercer este ofício dos seus dias. De acordo com o que escreveu Paulo em 1 de Timóteo 3, 8, 12, sobre o candidato ao diaconato, requer-se, acima de tudo, que ele seja. Vira a página na página 15 comigo. Sincero. A palavra sincero do latim, sincero, sem cera, sem hipocrisia. Letra C, não inclinado à bebida forte. Letra A, responsável. Na cultura judaica,
o ingerir vinho com teor alcoólico era algo totalmente comum. Totalmente comum. Mas Salomão, no livro de Provérbios, orienta não sermos atraídos pelo vinho que reluz no copo, porque Salomão aprendeu a entender que o vinho traz prejuízos. Quando eu estive na Itália e na França, eu fiquei impressionado. Os pastores na França bebem vinho como se estivesse bebendo uma garrafa de água mineral. Colocaram na mesa um garrafão de 3 litros, e um pastor sozinho bebeu a metade. E fiquei olhando, esse homem vai desmaiar. Desmaiar nada. E Pastor, eu falei, o que é só um isso? negócio. Mas a proibição para o presbítero é não dado ao vinho, ao diácono há muito. Não dado a muito, 1 Timóteo. E o presbítero, que no caso é a função do pastor, ele não pode tomar vinho. Muito Porque bom. se um não é dado a muito e o outro não é dado, é especificação. Eu já vi pastor dando desculpa que ele podia beber uma tacinha. Não, ao diácono não é dado muito e ao presbítero não é dado a vinho. O pastor não pode beber bebida alcoólica. Aí vamos entrar ou eu estou interpretando errado o texto. Não, está corretíssimo, corretíssimo. Muito boa a observação do Lucas. Mas há um problema cultural que atrapalha a correta interpretação. Entendeu? E esse problema cultural está entre alguns europeus, ok? Alguns europeus. Você me pergunta, mas como que se bebe vinho na França, por exemplo, e os camaradas não se embebedam? Aí é uma questão orgânica, é uma questão de hábito, é uma questão que eles, desde criança, aprendem a ingerir o vinho e não se embebedam. Mas isto é uma justificativa? É um argumento que favoreça a ingestão de vinho? Não, não é um argumento, embora, pela questão cultural, isso existe, isso acontece. Quando me perguntaram, o senhor não bebe? Não bebo. Mas o senhor é judeu, mas convertido ao evangelho, entende? O meu avô, meu bisavô bebiam vinho, nunca os vi embebedados, nunca os vi embriagados, mas eles faziam isso por cultura. Embora sendo eu um judeu, eu não faço isso por cultura, porque eu conheci o lado do evangelho que não permite a minha consciência andar tranquila. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Paulo nos ensina lá, se não me trai a memória, no capítulo 6, 1 de Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas não me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominadas por nenhuma delas. Nesse mesmo capítulo, Paulo fala o seguinte: tu comes carne e o teu irmão se escandaliza, para de comer carne, por causa da fé fraca do seu irmão. O que aprendemos com isso? Se uns bebem vinho e outros não bebem, vamos respeitar os que não bebem. Vamos respeitar. A cultura brasileira, por exemplo, ela tem uma tendência a não saber o uso correto de como beber. Mas vamos ficar com a colocação bíblica que o Lucas agora chamou a atenção. Não é? O presbítero não dá ao vinho, não beber. O diácono, um pouco de vinho. Mas nesse pouco existem o quê? Riscos. É aquela coisa, né? Uma tacinha é o chamado é o beber socialmente. Pode beber na segunda. Aí na terça, vamos lá, de novo. Na quarta, de novo. Na quinta, de novo. Estão me entendendo onde eu quero chegar? Esse beber socialmente vai criar um hábito. E esse hábito, sem a pessoa perceber, leva ao vício. Quando a pessoa abrir os olhos, ela já não consegue passar a semana e o mês e os dias sem a tacinha do vinho. Mas o vinho é bom para o corpo, o vinho é bom para a saúde, claro. Tanto que Paulo recomendou a Timóteo a ingerir um pouco de vinho. Sabe por causa de quê? Da água salobra, da água carregada de salitre, muito comum ali em Éfeso, que a água de Éfeso era uma água de péssima qualidade. E, consequentemente, Timóteo passou a ter problemas de estômago. Se supõe que tenha sido gastrite aos extremos. E o vinho é um composto químico, né, natural, que tem a capacidade de anular o pH
altíssimo que aquelas águas em Éfeso possuíam. Mas aí o vinho entra como um remédio e não como algo que hoje se argumenta. Eu estou bebendo socialmente. Letra D. Não cobiçoso de sorte da ganância. É o problema do dinheiro. Conservador do mistério da fé. Letra F. Portador de uma consciência limpa. Letra G. Experiente. I. Marido de uma só mulher. Se você estudar a fundo, aquele livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, você vai descobrir que nos tempos de Paulo e Timóteo era normal um obreiro ter 2 até 3 mulheres. A prática da poligamia era um pouco normal naquela região da Europa e nos tempos de Paulo e Timóteo. Disso deixa bem claro, marido de uma só mulher, não 2 e nem 3. Que governe bem seus filhos. Esse é um princípio universal, que não muda e nunca deveria mudar. A igreja começa dentro da nossa casa. A nossa casa é a nossa primeira igreja. E os nossos primeiros membros são as nossas esposas e os nossos filhos. Que governe bem, bem. Está entendendo essa expressão? Bem a sua própria casa. Não obstante o fato do diácono da igreja local exercer funções até certo ponto diferentes daquelas que exerciam os diáconos do Novo Testamento, não quer dizer que eles sejam inferiores ao diácono da igreja primitiva. Tinham esses inicialmente seu ministério direcionado à área da assistência social aos crentes carentes. Além disto, o livro de Atos parece sugerir que a função do diácono não estava apenas relacionado ao serviço material da igreja, podendo eles militar em outras áreas do ministério. Em outras palavras, o diácono era o obreiro polivalente. Ele estava praticamente em todas as áreas da igreja, no sentido de auxiliar ao pastor e também aos presbíteros. Mas nos dias de hoje, os diáconos, infelizmente, alguns, não todos, perderam grande parte da sua valorização ministerial e espiritual. Aí nós vemos os líderes de mocidade. Não tinha isso nos tempos de Paulo, de Timóteo, mas é uma necessidade da igreja atual. Como é que se faz a escolha de um líder de mocidade? Aqui é título de sugestão. Levando em consideração o potencial que a juventude representa para a igreja, muitos pastores têm permitido que a mocidade tenha o seu próprio líder, podendo, neste caso, ser um jovem capacitado ou um obreiro com funções junto ao ministério. Ideal seria que fosse uma pessoa que gozasse da mais inteira confiança do pastor e que tenha livre curso entre os jovens. Esse líder nunca deve agir de forma a conflitar com as recomendações do pastor da igreja, nem agir como alguém que governe sobre a mocidade, independente do pastor. Por ser ele um elemento que goza da confiança do pastor, é tido como seu representante. E a sua autoridade sobre a mocidade depende do que lhe for delegado pelo pastor da igreja, mesmo porque a mocidade não constitui uma igreja dentro da outra. A mocidade é parte inseparável da igreja como um todo, e só o pastor foi dado a posição de liderança sobre ela. O pastor é a autoridade máxima da igreja e de tudo que a constitui. Lembramos ainda que a liderança vem de Deus, e ele quem levanta e capacita o líder. Mas existem líderes de mocidade que se julgam melhores do que os demais e até às vezes, não digo todos, mas alguns, eu já pelo menos conheci 2, que tentaram dividir igrejas pelo fato que tinham essa grande confiança da parte do pastor e eram mocidades grandes. Né? Pensa numa igreja aqui nos Estados Unidos com uma mocidade de 380 jovens. É praticamente uma igreja. Né? A igreja tinha 850 membros, dos quais 380 só a mocidade. Então, eles se julgavam melhor do que os demais líderes de departamentos e tentou 1 ou 2 vezes dividir a igreja, mas sem sucesso. Acabou sendo, claro, expulso da congregação.
O que faz o líder de mocidade, o líder de jovens? Também aqui a título de sugestão. A experiência diz quando o pastor não fornece delegado para a mocidade. Esta acaba dando trabalho à igreja. Então, se chegou à conclusão de que uma forma de manter a mocidade sempre pensando nas coisas do céu é mantê-la sempre ocupada com as coisas do céu. É aí que entra a figura do líder da mocidade, que, por possuir grande afinidade com ela, constitui um elo de ligação entre a mocidade e o pastor, levando a este, o pastor, os desejos e anseios da mocidade. Isso não significa em absoluto que o pastor seja um elemento inacessível. Neste caso, o líder de mocidade deve se colocar na posição de um obreiro de confiança a fazer em nome do pastor aquilo que o mesmo gostaria que fosse feito, mas que está impedido em decorrência de muitas ocupações em outras áreas igualmente importantes. Para isto, requer-se que esse líder mostre as seguintes qualidades. Não vamos entrar em detalhes, né? Só vamos mencionar os pontos. Respeito ao seu pastor. Virando a página. Acato das decisões ministeriais. Liderar com modéstia. Moralmente irrepreensível. Amar os mais velhos. Só mencionar estes itens, para nós, né, já é o suficiente para entender que são qualidades louváveis e necessárias em líderes de mocidade. Aí vem os líderes do círculo de oração. Nos dias odiernos, ou seja, nos dias de hoje, em que a maioria dos membros das nossas igrejas é composta de mulheres, tem se aberto um vasto campo de atividades para elas. Perdão. Por isso, elas hoje são encontradas nas mais variadas atividades no seio da igreja, seja servindo como secretárias de departamentos, professores da escola dominical, coristas, cantoras, escritoras, poetisas, missionárias e até como pregadoras. Mas, para efeito de estudo, queremos abordar com mais detalhes a respeito do líder do círculo de oração, em geral uma irmã que goza da confiança do pastor e que por ele é escolhida para assumir esse cargo. Já falamos, né, em um ponto, em um quesito, né, um item que deixamos para trás, que o Ministério das Mulheres ultimamente tem ganho, né, muita evidência dentro da maioria das nossas igrejas. Isso não quer dizer, escute bem, que a mulher deve ser administradora direta de uma igreja ou uma pastora que presida um ministério. Mas temos que reconhecer que as mulheres na igreja hoje estão tomando um espaço enorme. Por causa de quê? Da falta de homens que queiram se disponibilizar, que queiram se colocar na posição requerida por Deus, né? Na área da oração, então, não se vê tanto homens, mas muitas mulheres que se dedicam. Vamos entender alguns pontos com respeito aos líderes do ciclo de oração. Letra A, o propósito do círculo de oração. Alguém já me falou, pastor, isso é uma heresia. Como assim? Ter ciclo de oração na igreja é uma heresia, não está na Bíblia. Mas precisa estar na Bíblia necessariamente? Vamos entender agora com coerência. O principal propósito do ciclo de oração é manter uma unidade espiritual de evangelização, visitação, intercessão, clamor e louvor dentro da igreja. Através da oração, o trono da graça é alcançado e muitas bênçãos são derramadas. É a oração que mantém viva a chama do fogo pentecostal dentro da igreja. A oração aliada ao conhecimento da palavra produz um crescimento profundo dentro dos moldes bíblicos. Ou seja, sem oração numa igreja, a igreja está fadada a um considerável fracasso. São as duas colunas mestras de uma igreja, oração e palavra. Os dois têm que estar combinados, os dois têm que caminharem juntos. Se não existe um interesse da liderança de uma igreja em desestimular a oração, pode acreditar que é um meio caminho ao fracasso. Escolha de líderes do círculo de oração. A escolha dos líderes do círculo de oração deve ser criteriosa e não poderia ser diferente sob oração. Esta função é de muita responsabilidade dentro da igreja.
Líderes que não possuem a idoneidade necessária para ocupar tal cargo têm causado até mesmo divisão no meio da igreja. Aquela que é escolhida como líder do ciclo de oração é indispensável. Quais seriam os requisitos desta candidata? Que seja cheia do Espírito Santo, que tenha convicção daquilo que crê com base em conhecimentos bíblicos, que tenha amor e sede do conhecimento da palavra de Deus, que seja humilde diante de Deus e diante dos homens, que não seja precipitada a ponto de impedir a operação de Deus, que tenha discernimento advindo do Espírito de Deus. Ou seja, qualidades muito básicas, entretanto necessárias, para que não haja um comprometimento no fluxo desta necessidade chamada oração. Letra C. Qualidades necessárias a uma líder do ciclo de oração. Para exercer bem tão digna atividade, a líder do ciclo de oração deve ser um exemplo do que é sugerido a seguir. Não vamos entrar nos detalhes, mas está aí. Exemplo na piedade. Exemplo na modéstia, virando a página. Exemplo da oração. Olha que loucura. Colocar como líder no ciclo de oração uma mulher que não tem vida de oração, que só ora para agradecer o alimento, que só ora antes de dormir. Não faz sentido. Não é exemplo, não é referência. Exemplo no conhecimento. É uma negação, às vezes, você vê com todo o respeito, sem criticar, não estamos aqui criticando, mas é uma tristeza quando vemos irmãs à frente do círculo de oração que não têm o conhecimento bíblico básico de escola bíblica dominical. Básico. Isso é vergonhoso para o reino de Deus. Exemplo na obediência. Essa obediência começa em casa. Essa obediência começa, olha só, com o seu esposo e depois com o seu pastor. É impossível uma líder do ciclo de oração que não viva o exemplo de obediência e evitar heresias. Aqui que eu quero ler, aqui interessante. Considerando que as líderes do ciclo de oração estão sempre à frente de trabalhos importantes e até de grande porte, os quais essas irmãs são representantes do pastor, é seu dever promover meios para a preservação ortodoxa na liturgia dos cultos e reuniões que se realizam, evitando sempre o quê? O misticismo, que de certa forma é introduzido com sutileza advindo dos movimentos neopentecostais, que em nada está compatível com as Sagradas Escrituras. Outras fontes introdutórias desses maus costumes nessas reuniões são pregadores inescrupulosos que, sem o menor preparo, são convidados para ministrar preleção, cânticos e até mesmo oração pelos enfermos. Esse sempre vem com as mais diversas formas de heresia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, tá? Uma mulher que está à frente do círculo de oração, ela tem que batalhar muito a ter o quê? Um comportamento equilibrado e ter um conhecimento bíblico também equilibrado, porque, do contrário, é muito fácil desmontar, é muito fácil envergonhar um trabalho sério de uma igreja, que um pastor está fazendo assim, né? Suando, e uma irmã ainda mais dentro de um comportamento místico pode trazer gravíssimos problemas. É muito normal hoje, pelos movimentos neopentecostais, algumas igrejas que não estão agarradas com a palavra de Deus aderirem a costumes que não procedem, como acredito, não quero ser polêmico no que eu vou dizer. Tem corrido nos anos 90, nos anos 2000, uma expressão no meio evangélico, reteté de Jeová. Alguém já ouviu nessa expressão? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Hoje vai ter um reteté de Jeová. Vamos pesquisar sério o que quer dizer a palavra reteté. Eu vou resumir, não vou entrar nos detalhes, que eu quero deixar que você faça a sua pesquisa. Vem de voodoo, magia negra.
Estão acabando com nós. Eu sou assembleiano e falo. Quem fala que é reteté pentecostal nunca foi pentecostal na vida. Não estraga, não. Desculpa, pastor, é só um desabafo particular de assembleiano. Não. Agradeço, não acaba com a gente, não. Agradeço que o Lucas tenha colocado esta abordagem. Irmãos, não existe reteté de Jeová, porque isso está ligado a voodoo, misticismo, magia negra. Mas como sabe disso? Não se ensina ao povo, não se ensina. Quando não se ensina algo, eu posso pegar algo que tem uma aparência espiritual e colocar num envelope bonito, atraente, barulhento, que vai chamar o povo. Reteté de Jeová, olha aqui, ó. Irmãos, pelo amor de Cristo, o povo de Deus está morrendo por uma falta básica. Irmãos, básica de conhecimento, que Deus use a você, use a cada um de vocês, em nome de Jesus, para acabar com essas falácias, com esses enganos, com essas fraudes que estão em o nome do Evangelho, tentando ofuscar a luz da glória de Deus que sai deste livro. Eu oro a Deus constantemente pedindo, Senhor, faz de cada aluno da Academia Bereia um farol no meio de uma escuridão de tamanha caos, confusão. Irmãos, com todo respeito, se a sua igreja, graças a Deus, ela desfruta de paz, saúde espiritual, alimento na palavra, levante a mão para o céu. Hoje é um privilégio que uma igreja esteja sendo bem alimentada com a palavra, equilibrada com a palavra, sustentada com a palavra. Vou repetir, isto é um privilégio, não é mais um direito, porque estamos chegando a um tempo que você vai colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, onde estão as igrejas sérias? A coisa está ficando séria e complicada. E se porque não existe igreja séria, sabe por quê? Porque não há obreiros sérios. Os obreiros sérios estão diminuindo e muito. Falando de escola bíblica dominical. Essa é uma parte que nós vamos estudar lá no médio em teologia, mas eu já quero adiantar aqui com vocês. Quantos de vocês já puderam estar uma vez na vida, pelo menos, de uma escola bíblica dominical? Quantos? Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. Isto. Eu sei que aqui na América é um grande desafio, enorme. Há 21 anos atrás, quando eu aqui cheguei, 70% das igrejas brasileiras estavam envolvidas com escola bíblica dominical. Há 2 anos atrás, esse número caiu dramaticamente para 6%. Não se escandalize. 6% das igrejas brasileiras nos Estados Unidos, de 2 anos para cá, estão envolvidas com escola bíblica dominical. Mas como isso? Não vamos citar nomes, mas existem igrejas aí na área de Boston, aqui talvez eu conheço pouco, na área de Orlando, em várias partes dos Estados Unidos, igrejas brasileiras, que decidiram acabar com a escola dominical em detrimento que vamos colocar um segundo culto. Mas por que um segundo culto ou um terceiro? Para melhorar a renda. Eu conheço uma igreja em Boston, não vou dizer o nome, quem ela é. Ela hoje tem 3 cultos. 2 desses cultos praticamente ocupavam o espaço da escola dominical. E o pastor simplesmente disse, para que manter 35 pessoas no horário de 10 às 11h30, se a gente pode usar para termos um culto onde a rentabilidade vai ser muito maior? Pastor, desculpa interromper, outro desabafo. Se tu tá na igreja onde não tem escola dominical e não tem culto de doutrina, culto de ensino, culto da palavra, chama de qualquer coisa, meio de igreja, chama de boteco de aleluia, qualquer outro negócio. Isso não é igreja, não. Vocês só ouvem? Qualquer coisa aí, se ofendeu, põe na minha conta e tá tudo certo.
A questão é que o valor da palavra está em queda. Alô? Se alguém está querendo investir na Bolsa, bom negócio faz. Mas as ações da palavra de Deus estão em queda vertiginosa. É um privilégio hoje para uma igreja ter uma escola dominical ou um culto de ensino. É um privilégio, porque as igrejas estão valorizando muito isso aqui, isso aqui. As igrejas querem números. Na verdade, não são as igrejas, são os líderes. Os líderes estão perseguindo o número para dizer: olha o tamanho da minha igreja, olha o tamanho do meu ministério, olha o tamanho do poder que Deus me deu. Que isso, irmãos? Não precisamos disso. Precisamos de lutar para trazer qualidade de vida espiritual. Irmão Zandro. Acontece realmente muito falta dos líderes pastores, mas eu conheço também muitas igrejas que acabaram-se com os cultos de ensino e escola bíblica dominical e força dos membros que não querem ir e não vão e afrontam seus pastores e falam: nós não vamos, nós só vamos vir no domingo à noite e pronto, acabou. E o pastor fica acuado, não tem o que fazer mais e acaba tendo que tirar. Eu louvo ao Senhor que onde eu sirvo aqui o Senhor, nós temos culto de terça-feira, nós temos escola bíblica dominical, temos os cultos evangelísticos. Irmão Zandro, tem sim. Quando o pastor tem culhão, eu falo pelo meu pastor aqui. Deu uma queda no nome da escola dominical, ele chegou no domingo à noite e falou: vocês não querem vir? Então vai ter escola dominical no domingo à noite. Hoje eu vou dar culto disso. Quando o camarada tem culhão, resolve. Isso é porque o pastor já não é mais macho, já não está honrando o que ele carrega entre as pernas. É a combinação. Entendeu? Falta de homem dá nisso aí, também. O que o irmão Lucas Porque está eu já estou desabafando tudo. Tranquilo. Eu conheço duas igrejas em Connecticut que entram no mesmo ponto que o irmão Zandro colocou. Os membros afrontaram os pastores por causa da escola dominical e o pastor, para não ter problema: ok, vocês não querem escola dominical de manhã, vamos fazer o seguinte, vai ser agora de noite. E aí o povo não teve lá onde... E hoje, isso aconteceu uns 3 anos aproximadamente. E hoje é uma das igrejas da área de Connecticut que tem um dos mais fortes cultos de ensino. Né? Foi difícil, não é uma questão assim que se fez do dia para a noite, né? Mas foi uma estratégia, né, que Deus deu. Porque eu estou batendo tanto a questão da escola dominical, porque hoje ela, repito, é uma instituição quase que falida no meio das igrejas brasileiras. Mas a palavra superintendente, já que estamos falando de superintendente da escola bíblica dominical, é a origem do latim. Significa aquele que superintende, ou seja, aquele que dirige na qualidade de chefe, que inspeciona e supervisiona. Como sinônimos de superintendente, podemos listar também estes substantivos: administrador, dirigente, inspetor, intendente. No caso específico da escola dominical, faríamos bem em declinar um sinônimo: diretor. Por enquanto, basta nos assenhorarmos das implicações que acarreta esta palavra. O dirigente da escola dominical, por conseguinte, é o obreiro encarregado de administrar, inspecionar e dirigir o principal departamento da igreja. É a sua função básica manter a escola dominical funcionando perfeitamente para que venha alcançar todos os seus objetivos. Tem igrejas que se desenvolveram de tal maneira que elas não têm apenas uma superintendência de escola bíblica dominical, mas um departamento de educação cristã. Claro, são igrejas que cresceram, se aprimoraram e agora elas conseguiram terem um departamento, um DEC, Departamento de Educação Cristã, e junto ao DEC entra a escola bíblica dominical, entra a escola das crianças, entra tudo que é relacionado ao ensino cristão da igreja estaria atrelado a esse departamento de educação cristã. Mas vamos apenas nos situar à escola dominical. Eu vou mencionar apenas as características, né? Qualificações do superintendente ou dirigente da EBD. Autêntica conversão a Cristo. Isso não tem como questionar. Se não é uma pessoa convertida, por que colocá-la como superintendente da escola dominical? Bom testemunho, sem questionamento. Tem que ter testemunho e positivo. Amor à palavra de Deus. Seria um contrassenso
colocar como superintendente uma pessoa, não é, que não tem uma gota de amor pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus. Vida devocional, sem questionamentos e sem comentários. Tem que ter uma vida de leitura bíblica diária. Correta concepção do reino de Deus, compreender o que biblicamente se posiciona, como se posiciona o reino de Deus. E dedicação ao estudo. Na página 18, vemos o professor da Escola Bíblica Dominical. Virando a página, vamos ver as características, né, do professor da Escola Bíblica Dominical. Características básicas: estudar a Bíblia, preparar a lição, amar os seus alunos, visitar seus alunos. Eu me lembro que, no meu tempo, o professor da escola dominical visitava os alunos, falava com o pastor da igreja e se marcava uma visita aos alunos enfermos, aos alunos que não estavam frequentando com muita constância, e mesmo os que estavam eram também visitados. Isso fortalecia o vínculo de comunhão, de relacionamento. Eu participei durante 16 anos de uma escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, que não era inferior a 1.730 alunos. Você escutou bem. Durante 16 anos, eu tive o privilégio, Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A escola dominical começava às 9 horas da manhã, terminava ao meio-dia. Uau, 3 horas! E o povo ainda reclamava. Por que terminou? Terminou por quê? Eram 38 classes. 38. Gente, eu não sou saudosista, não. Mas, às vezes, eu caio em uma pequena depressão. Não menosprezando a nenhuma escola dominical que hoje eu conheça. Não, não menosprezo. Mas me bate uma angústia. Meu Deus, que saudade de uma escola dominical dessa natureza. Mas nos dias de hoje é muito difícil. É muito difícil. E aqui na América é desafiante. Isso acontece, a gente abandonou os métodos antigos, os velhos métodos, como o senhor, eu acho que foi o senhor que colocou, não, foi, estava vendo uma matéria teológica, que agora os novos teólogos estão denominando os nossos métodos antigos de velhos métodos, né? A gente abandonou agora e está caçando outros modismos para poder implementar. Está vivendo agora de congresso, conferência em conferência. Entendeu? Aí está dando isso. Não é errado, irmão Lucas. Importante deixar claro isso, né? Muito boa a sua abordagem. Que uma igreja tenha congresso e tenha conferência. Não, de maneira nenhuma. Não sou contra, mas agora uma igreja que precisa de congresso todo mês, conferência todo mês, que não tem um curso de ensino, não tem uma frequência de ensino teológico, bíblico adequado, só vive de congresso, conferência, missão, pregador de fora. Isso não é igreja. Não é igreja. É uma igreja sustentada por eventos. Uma igreja que é sustentada por eventos é uma igreja que, quando passa o vento de doutrina, o vento de provação, ela desmonta. Igreja, para se manter, ela precisa de oração, ela precisa de base na palavra. Congresso e conferência devia ser o quê? Detalhe. A maioria dessas novas igrejas hoje é feita de migração de membro, que chega no lugar com uma estrutura gigantesca, telão, igreja, um prédio gigante, aí as igrejinhas pequenas tudo fecha, porque o pastor está lutando para manter um evangelho limpo, uma igreja pequena de 30 membros, os irmãos saem tudo e migram para lá. E crescimento é batismo e conversão. Migração não é crescimento, é inchaço. Ganhar almas está difícil hoje, irmão Lucas. Está difícil. Irmãos, vamos ser sinceros. Ganhar almas hoje está entrando em desuso. E aqui na América é difícil demais, por vários fatores. Vários. Não estou falando isso porque eu seja uma pessoa pessimista. O fator que mais atrapalha é esse aqui. Muito tempo dedicado ao trabalho. Mas, pastor, temos que pagar nossas contas, temos que ter comida sobre a mesa, temos que ter calçado nos pés, roupa sobre os corpos, ok. Mas, então, como é que Deus cuida das outras pessoas nos países mais carentes do que a América? Será que o Uruguai, o Chile, a Bolívia, os países da América Latina e da África estão piores do que nós?
e estão ganhando almas, e estão crescendo. Eu estava lendo esses dias uma reportagem. E o país mais pobre da África chama-se Gabão. Anote aí, Gabão é o país mais pobre da África, mas é aonde o evangelho está crescendo assustadoramente. Como? Ganhar almas. Os poucos pastores e poucos obreiros formados no Gabão receberam um toque do Espírito Santo nos últimos 2 anos. Está todo mundo saindo para a rua para ganhar. As pessoas, as igrejas estão crescendo na base de quem? Novos convertidos. Será que a igreja na América ou em outros países se esqueceu da fórmula antiga que Atos dos Apóstolos nos tem bem claro nos ensinando? Nós vamos falar um pouquinho isso na próxima aula. Se você coloca na página 20 a sua apostila, papai do céu, esse tema, esse assunto daqui para frente, nós temos a aula do dia 10, do dia 17, do dia 24. Temos ainda 3 aulas pela frente, presta atenção. Temos a aula do dia 10, 17 e 24. Nessas 3 aulas, nossa cabecinha vai dar volta. Próxima aula nós vamos falar o obreiro e a sua liderança, página 20. O líder e sua comunhão com os liderados. A liderança e o plano de Deus. As características de um líder cristão. Vamos falar de traços de liderança. Vamos falar sobre características espirituais de um líder cristão. Atitudes de liderança. Vamos falar da liturgia do culto, principais elementos do culto. Vamos falar do valor da oração, da leitura bíblica, da música na igreja, papai do céu. Vamos falar de contribuição. Vamos falar do culto de vigília. Irmãos, está virando febre. Não sou nada, não sou contra aos cultos de vigília. Não sou contra. Mas está virando febre. Por que tantos cultos de vigília? Mas não é errado. A questão é os exageros, os excessos, em detrimento a coisas mais importantes, que deveria ser o culto de ensino da palavra de Deus e o culto de oração. Vamos também falar, à luz da Bíblia, sobre... Na época era culto de vigília de joelho, né? Agora virou outra coisa, né? É esse ponto que nós vamos abordar. Há 30 anos atrás, os cultos de vigília... coisa, né? Era o seguinte, eu não sei no seu tempo, mas no meu tempo era assim. Eu não estou querendo me colocar o meu tempo melhor do que o seu. Eu sou do interior lá da roça de Minas, pastor. Então, eu ainda, graças ao bom eterno Deus, peguei uma época onde você ia para vigília. Minha mãe, por exemplo, fazia eu dormir de joelho. Quantas e quantas vezes eu tomava beliscão para dormir de joelho? Graças a Deus eu sou da roça, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou caipira, lá do mato, mais ou menos eu fui feliz em relação a isso. Os cultos de vigília de alguns anos atrás eram assim, de 10 horas da noite às 8 horas da manhã. E todo mundo orando. E poucos louvores. Irmão Zandro. Pastor Luiz, não sei se você pegou a minha mensagem, que eu falei que eu precisava sair um pouquinho mais cedo. Tá bom? Fique à vontade, fique à vontade. Aqui está o meu exercício, tá bom? Que eu fiz do trabalho que o senhor pediu. Me fotografe e manda para mim no meu privado, por gentileza. Me manda no meu privado. Me faz esse grande favor. Obrigado, fique à vontade. Um abraço, Pai do Senhor para os irmãos. Irmão Zandro precisa se retirar. Nós vamos, então, ver todos esses aspectos na próxima aula. Vamos corrigir rapidinho os nossos exercícios? Quem fez o trabalhinho que eu deixei para vocês? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Poucos fizeram. Ok. Só quem fez é que vai ganhar o pontinho. Vamos lá. Irmã Jaqueline, chegou a fazer ou não, irmã Jaqueline? Não pôde fazer. Perfeito. Irmã Jennifer, se fez, pode resumir em 3 a 5 minutos, seria possível? Vamos lá. A primeira pergunta, né? Vou falar a resposta rapidinho. Eu coloquei Aristarco, Marcos e Jesus, somente esses são os meus colaboradores, que ele diz em Colossenses 4, 10 e 11. Perfeito, perfeito. Os mais, né? E o que do negativo são os Demas, Figelo, não, actually, Alexandre,
que ele causou muitos males, está em 2 Timóteo 4,14. Deixa eu ver aqui mais. Assim, e eu também, é porque eu estou tentando resumir, né? Mas Figelo, Hemorgenes, infelizmente esses não perseveraram na fé cristã. Isso. Perfeito, perfeito. Já tem os seus 50 pontinhos. Parabéns, irmã Jennifer. O próximo trabalho que a irmã acertar na bola, 10, né? Fizer o gol, vai ter a sua isenção na prova. Olha só, o próximo trabalho. Vamos ver se a irmã emplaca. Tá Irmã bom. Núbia e irmão Wellington. Vamos lá. Irmã Núbia, primeiro as senhoras, né? As damas e depois os cavaleiros. Irmã Núbia. É muita coisa, você fica confusa. Eu lendo, eu separei por alguns itens. Eu coloquei assim, Tenta resumir na medida do possível, por gentileza. Os colaboradores deles. Coloquei como companheiro de viagem. Barnabé, entre outras coisas, né? Porque eles também tinham outras funções junto a Paulo, mas Barnabé, Lucas, Tito, Timóteo, Silas, Sópater, Gaio, Trófimo, Tíquico e Aristarco. Aí anfitriões e ajudadores. Áquila e Priscila, Filemon, Filipe, Jasão, Lídia, Tício Justo, Cláudia, Damaris e Onesíforo. Agora, os obreiros que causaram problemas, os obreiros de perfil negativo, quais seriam eles? Eu coloquei Alexandre, está lá como líder herege, Himeneu, Fileto, Demas e Hermógenes. Excelente, excelente. Já tem os seus 50 pontinhos garantidos. Irmão Wellington, aparece aí na telinha, o irmão está encolhido lá no cantinho, né? Ele não fez, não. Não. Oh, papai do céu! Ai, ai, ai. A esposa vai na benção, mas o irmão não pega a benção. Meu Deus. Mãe Vanil, vamos lá, irmã Vanil. E, pastor, o pior que é tão grande que eu não sei se eu consigo reduzir. Tenta resumir, porque não cabe tudo aqui dentro, né? O espaço é pequeno. Em primeiro lugar, eu coloquei Barnabé, porque ele foi o veículo que Deus usou para ingressar Paulo, né? E depois também foi ele que chamou Paulo quando Paulo estava no anonimato. Priscila, Áquila, ai, meu Deus, nossa, tanta coisa. Priscila, Áquila, Silas, companheiro da segunda viagem de Paulo. Coloquei os anfitriões, Áquila, Priscila, Filemon, Felipe, Gaio. São muitos, não vai dar para ler todo o tempo. Okay. Tito foi um cooperador que é muito importante para Paulo também. Marcos, apesar de ter deixado ele na primeira viagem, depois foi muito útil para ele depois. Bom, agora eu vou passar para os outros. Tem muito mais, pastor, mas é muita coisa. Bom, vamos agora para os obreiros de perfil negativo. Perfeito. Negativo. Alexandre, o latoeiro, ele foi o pior deles, que ele perseguiu Paulo, foi contra a doutrina. Irineu, Fileto se desviaram da verdade e naufragaram na fé, usando linguagem inapropriada para crentes, passaram a blasfemar, semeando doutrina. Paulo chega a dizer que entregaria Alexandre e Fileto para o diabo, de tanto que eles foram contra o trabalho de Paulo. Perfeito. Parabéns, irmã. Muito, muito bom a sua abordagem, embora foi um pouco grande, mas a senhora conseguiu maravilhosamente reduzir. Não, mas a senhora reduziu de uma maneira maravilhosa. Parabéns. Lucas, vamos lá, Lucas. Não, pastor, eu não fiz, não. Não conseguiu fazer. Mas eu lembrei de cabeça aqui um personagem positivo que os irmãos esqueceu. Eu gosto muito dele, o Rufo. Rufo.
O resultado do Simão Sirineu lá do caminho do campo. Eu lembro dele, eu falei, eu amo o Simão. Só por causa dessa lembrança do Rufo, eu vou lhe dar 20 pontos, Lucas. Só por causa da lembrança. Eu lembrei do Rufo, porque eu já ouvi uma mensagem muito linda falando de Simão Sirineu, o resultado de Simão Sirineu, das vestes de sangue dele, que estava pronta para a Páscoa. Só por causa do Rufo, o Rufo te deu 20 pontos. Que é isso? Não saiu de mãos vazias. Irmão João e irmã Luziane, vamos lá. Fizeram vocês ou não? Não estamos aqui. Não, pastor, nós, na verdade, nós não estávamos aqui na última aula. Que pena, que pena. Ok. Mas fica para a próxima. Então, agora vamos entrar na próxima. Trabalhinho de casa. Me permitam me dizer aqui, ó. Eu vou citar aqui o nome de alunos que já estão candidatos à isenção da prova. Se esses alunos, na próxima aula, apresentarem o trabalhinho correto, já estão isentos da prova. São eles: irmã Jennifer Jackson, irmã missionária Ivani, irmã Núbia e irmão Wellington. Vou repetir. Alunos que já estão candidatos à isenção da prova: irmã Ivani, irmã Jennifer Jackson, irmã Núbia e irmão Wellington. Se esses irmãos, na próxima aula, acertarem as questõezinhas que eu vou abordar aqui no trabalho, então vocês já estarão por antecipação isentos, não precisarão, já terão a prova, ganham 100 pontinhos por antecipação. Vamos lá, então. Como vai ser o trabalho da próxima aula, que vai deixar ou vocês sorrindo ou assim, ó, com a boca tremendo? Comece a anotar aí, vai ser bem prático. Estudando a carta aos Hebreus, vamos também nela, estudando a carta aos Hebreus, vamos encontrar nela características dirigidas aos líderes ou obreiros aprovados. Características ou líderes aos obreiros aprovados. Mencione pelo menos 4 dessas características. Mencione pelo menos 4 dessas características com os seus respectivos textos bíblicos. Galeria dos Heróis da Fé. Vamos lá, Lucas já está dando uma dica boa, mas tem mais conteúdo, certo? Então, mencione 4 dessas características com os seus respectivos textos bíblicos. Vou explicar a coisa. Quando você estuda a carta aos Hebreus, você vai encontrar abordagens um pouco parecidas às que Paulo faz nas suas epístolas, referindo-se aos obreiros da obra do Senhor, tá? Então, é importante que você encontre algumas destas características, mencione pelo menos 4 delas e associadas aos textos dentro da epístola aos Hebreus. O Lucas falou da Galeria dos Heróis da Fé, mas temos que ter cuidado que nem tudo que está ali dentro está associado a orientações ou características aos obreiros aprovados. Na Galeria da Fé, na verdade, ela traz o perfil, né, dos homens de fé, não necessariamente as características dos obreiros, a semelhança
do que Paulo coloca na sua carta a Timóteo, a Tito, na sua carta aos Efésios, a Colossenses. Então, a minha sugestão é você leia a carta aos Hebreus, estude-a e encontre estas características. Pelo menos 4. Você vai encontrar, obviamente, pelo menos 18. Pelo menos 18. Mas eu só quero que você mencione 4, somente 4, e textos bíblicos. O aluno que acertar, desses que eu acabei de mencionar, já estará isento completamente da prova de a teologia do obreiro. E anote aí, 1º de dezembro, começamos a próxima e nova matéria, Geografia Bíblica. 1º de dezembro, próxima matéria, Geografia Bíblica. Já estaremos já enviando as apostilas com uma boa antecedência, porque agora a distância, entende? A tendência daqui da Flórida para chegar em Massachusetts é levar um pouquinho mais de tempo. Então, já estar preparando e enviando para vocês já na próxima semana. Já vou estar começando a despachar a próxima apostila. Sim, minha irmã? Ô, pastor, o senhor falou, estudando a carta de Hebreus, vamos também encontrar características de líderes ou obreiros? Líderes ou obreiros, que praticamente é a mesma coisa, né? Um líder, ele é um obreiro, mas nem todo obreiro é necessariamente um líder. 4 características de cada um. Pelo menos. Pode mencionar 5, pode mencionar 6, pode mencionar 10, mas um mínimo de 4. Um mínimo de 4 e com textos bíblicos associados na carta aos Hebreus. Perfeito, Amém. gente? Compreendido tudo? Concluímos, então, nossa aula de hoje. Nossos sinceros agradecimentos de todo o meu coração, né, por estarem aqui. Hoje nós tivemos, infelizmente, tivemos 1, 2, 3, 4, 5. Tivemos 5 faltas hoje, né? Sentimos falta da irmã Glauciene, da irmã Isadora, que nos avisou que estaria, mas deve ter tido algum tipo de problema. Irmã Márcia, que deve estar no Brasil ainda, está com dificuldade de conexão, e a irmã Tainá. Deus abençoe a cada um de vocês, aos irmãos da Casa Worship Church, nossa igreja em Boston. Por incrível que pareça, eu vou estar aí em Boston nesta sexta-feira para a conclusão, né, do curso do Obreiro Aprovado, pelo fato que no sábado eu estarei ministrando um casamento na cidade de Abington, né, aí em Massachusetts, os que estão em Massachusetts, mas teremos o prazer de estar com os irmãos da Casa Worship Church, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Então, próxima sexta-feira, dia 5 agora, estaremos aí em Boston, bem rapidinho, apenas 3 dias, e segunda, dia 8, já voltamos de novo para essa terrinha quente, né? Então, vamos pegar um pouquinho de geladeira, 3 dias de geladeira, mas correndo rápido de volta, porque eu estou gostando do calor, apesar que o calor de junho, julho, esse aí vai me assustar um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Irmão Wallington, está por perto, irmão Wallington? Não está. Oh, irmão Wallington, hoje ele foi arrebatado por alguma razão, mas tudo bem. Vamos pedir nossa irmã Ivanil nos despedir com uma palavra de oração. Deus os abençoe. Mais uma vez, obrigado. Se eventualmente algum aluno está com o seu mês de outubro atrasado, devido à nossa mudança, decidimos fazer uma segunda prorrogação da mensalidade do mês de outubro, caso você não tenha pago. Eu sei que tem alguns alunos que ainda não puderam pagar. Você terá até a próxima quarta-feira, dia 10. Eu vou, inclusive, postar, porque essa questão da mudança criou uma pequena dificuldade nossa, né, em fazer a conferência dos pagamentos, né? Então, nada mais que justo que, excepcionalmente, prorroguemos. Se você ainda não pagou o mês de outubro, você tem até o dia 10, não deixando, claro, acumular a próxima do mês de novembro. Irmã Ivanil, com a palavra de oração, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Abrindo o áudio, irmã Ivanil, e isto. Amém. Ai, graças
queremos te dar, Senhor, por esse estudo, por estarmos aqui reunidos aprendendo a tua palavra, falando de ti, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar cada um aluno, Senhor, dessa escola, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida do teu servo, pastor Prestes, que tem nos ensinado a cada dia, Senhor, a aprender mais de ti. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por esse aprendizagem, por essa aula de hoje, que foi de muito proveito, Pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Irmão João e irmã Luziane, primeira semana de dezembro, eu vou aí visitar vocês. Vamos combinar com o tempo. Primeira semana de dezembro. Glória a Deus. Vou tomar um café com vocês, depois vocês vêm para tomar um café aqui conosco. Excelente. Amém. Gente, Amém. muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de dia, ótima semana. E aos da Boston, vejo vocês na sexta-feira, se Deus quiser. E vocês voltam a revê-los na próxima aula, quarta-feira. Muito obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado.